Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, somado com a Lei do Pregão. Este é o 14º vídeo. Nós falamos sobre as modalidades de licitação na aula passada e hoje nós vamos fazer um resumo com os principais aspectos de todas as modalidades num vídeo só para fixar os nossos conhecimentos conforme foi prometido. Concorrência. O primeiro que nós vamos falar é da modalidade de concorrência. Lembrar que a concorrência ela é em razão do valor, e valor alto, acima de R$1.500.000, para obras e serviços de engenharia. Para outros serviços que não sejam de engenharia, o valor é acima de R$650.000. Então, concorrência é em razão do valor. Obras e serviços de engenharia, acima de R$1.500.000. Outros bens e serviços que não for de engenharia, acima de R$650.000. Ainda nós temos que entender da licitação. Ainda é exigível a modalidade de concorrência para alienação de imóvel. Alienação de imóvel. Então, sempre que for vender um bem, a administração pública for dispor de um bem imóvel, será através da concorrência. Existe a exceção, como eu falei nos vídeos anteriores, quando o imóvel for decorrente de decisão judicial. Houve uma decisão judicial que fez aquele perdimento de bem e haverá a transferência de um imóvel. Aí será leilão, né? E não será a concorrência. E ainda no caso de dação em pagamento, que poderá ser leilão ou concorrência. Então, nos casos aqui, tanto a decisão judicial quanto a dação em pagamento poderá ser leilão ou concorrência, poderá ser as duas modalidades. O dação em pagamento é pagar de outra forma, né? Por exemplo, alguém deve um certo valor em dinheiro, mas decide com a anuência do outro órgão, do outro interessado, pagar, por exemplo, com um imóvel, com um prédio, etc. Então, isso é dação em pagamento, pagar de outra forma. Então, nesses casos, essa alienação de imóvel será feita por concorrência, mas poderá ser por leilão, quando for, então, dessas duas formas, decisão judicial ou dação em pagamento, poderá ser leilão ou concorrência. As outras formas de alienação de imóvel sempre será concorrência. Ainda será concorrência no caso da concessão de direito real de uso de bem público e para concessão de serviço público. Essa concessão de direito real de uso, eu dei o exemplo de um restaurante numa universidade. Será uma concessão de direito real de uso. Será feito por concorrência. E para concessão de serviços públicos, exemplo, serviços de telefonia. Então, também será concorrência. E também na licitação internacional, também será concorrência. Um exemplo de licitação internacional é qualquer licitação que houver uma empresa estrangeira na briga, será licitação internacional. Então, será também concorrência. Esses são os aspectos mais importantes da concorrência. Na tomada de preços, também é em razão do valor. Só que o valor aqui é intermediário entre o convite e a concorrência. Eu disse que a concorrência era acima de R$1.500.000 para obras de engenharia e o valor é acima de R$650.000 para outros serviços que não de engenharia. Aqui é um valor intermediário. Valores acima de R$150.000, não entra os R$150.000, até R$1.500.000 para obra de engenharia e outros bens e serviços acima de R$80.000 até R$650.000. Não entra R$80.000, acima de. Esse é o caso de tomada de preço. Concorrência, tomada de preços de convite, em razão do valor, você deve lembrar isso. E ainda na tomada de preço, nós temos aqui quem participa da tomada de preços. Em primeiro lugar aqui, quem participa da modalidade de tomada de preço são os cadastrados. Existe um banco de dados feito pela administração pública. É uma habilitação prévia. Então, primeiramente, eles participam.
mas não somente eles. Aqueles, em segundo lugar, que preencherem os requisitos para o cadastramento, os que preencherem os requisitos até o terceiro dia anterior à data do envelope. 3 dias antes, então, eles são interessados, eles entregam os envelopes. Então, eles também poderão participar dessa tomada de preços. Esses são os aspectos mais importantes aqui da tomada de preço. Então, valor intermediário, este valor você tem que memorizar, não tem jeito. E quem participa? Primeiramente os cadastrados, o banco de dados, e o segundo é que preencher os requisitos para o cadastramento, aqueles que entregar toda a papelada necessária para o cadastramento e preencherem, os requisitos até o terceiro dia anterior à data do entregue do envelope. Então, tranquilamente. Agora, a modalidade convite também é razão do valor. A última é razão do valor. Este é o menor valor, obras e serviços de engenharia, até o limite de 150 mil. Não, aqui entre os 150 mil, né? Até 150 mil. E outros serviços que não de engenharia, até 80 mil. De 0 a 150 mil e de 0 a 80 mil. 151 mil, 150 mil e 1 centavo não é mais, não será mais o convite, será a tomada de preço. Outro serviço até 80 mil. Para valor pequeno, a licitação é dispensável, mas pode licitar no convite. Então preste atenção nisso que eu disse. Para valor pequeno, a licitação é dispensável. Eu não disse que ela está dispensada. Eu disse que ela é dispensável. Por isso, pode licitar. Mas quando isso acontecerá, nós veremos logo abaixo. Quem pode participar do convite? Primeiro, os convidados cadastrados ou não. Eu disse que lá na tomada de preços deveria ser entregue os documentos relativos ao cadastro até 3 dias antes. Aqui é cadastrados ou não. Número mínimo de 3 convidados. Só que se não aparecer 3 por motivo qualquer, justifica-se e licita. O importante é não perder a licitação. Então, por que não justifica-se? Por não aparecer candidato ou não tem no mercado. Não apareceu. Só apareceu 1, só apareceu 2. Vai justificar, o funcionário responsável vai ali justificar e vai fazer o procedimento. Ou não tem no mercado, só existe 1. Então, não é lógico que não vai exigir 3. E segundo, os cadastrados, ainda que não convidados, poderá participar se manifestar interesse em até 24 horas anterior. Vamos voltar aqui no início. Voltar no primeiro aqui. Eu disse que os convidados, aqui, a administração pública, ela pode convidar quem ela quiser, estando cadastrado ou não. Agora aqui embaixo, os cadastrados, ainda que não convidados, aqui é outro caso, aqui é os cadastrados. A administração não teve interesse ou esqueceu de convidá-los. O que aconteceu? Eles podem participar assim mesmo, se manifestar interesse em até 24 horas anterior à entrega dos envelopes. Então, eles vão participar. Observação: licitante não cadastrado, só se for convidado. Guarde isso, que isso cai na prova. Olha lá no primeiro, os convidados, cadastrados ou não. Segundo, os cadastrados que não forem convidados. Agora, se ele não for cadastrado e não for convidado, ele está fora do procedimento. Pode haver dispensas de valores. Pode haver dispensa de valores. Está lá no artigo 24, quando que a licitação na modalidade convite ela é dispensável. Então, a administração pública ela pode dispensar a licitação, o convite, nas obras de engenharias, 10% do valor do convite. É 150 mil reais o valor do convite, então até 15 mil reais ela está dispensável, ela não precisa licitar. E ainda a administração pública,
na modalidade convite de outros bens e serviços, que o valor é 80 mil, ela está dispensável, é dispensável até 8 mil. Existe uma exceção, mas essa exceção não é a exceção lá da licitação, é a exceção desse valor. O valor aqui é duplicado. As empresas públicas, empresas de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, consórcios públicos, agências executivas, elas estão dispensável, é dispensável para elas a licitação em até 20% e não 10% como a administração pública. Então aqui é 20%, portanto 30 mil para obras de engenharia e 16 mil para outros serviços, outras obras e serviços que não for de engenharia, conforme o parágrafo único do artigo 24. A seguir nós temos aquela tabela. Se você não memorizou ainda, pause o vídeo e memorize. Isso aqui você deve saber, você deve decorar isso para a prova, que é decoreba mesmo. Concorrência, tomada de preços e convite, os valores. No leilão, pessoal, como eu falei, é uma modalidade para alienação. Não se compra nada com leilão. É para dispor de um bem. Primeiro, de imóvel, decorrente de decisão judicial e da ação e pagamento. Eu disse que poderia ser, se for no valor lá da concorrência, poderia ser concorrência ou leilão. Então está aqui o leilão. Então, imóvel decorrente de decisão judicial e da ação e pagamento. O juiz decidiu por qualquer motivo ou aquele pagamento de outra forma com anuência lá do interessado. E o segundo caso é de imóveis, bens inservíveis, bens apreendidos e bens penhorados. Bens servíveis não serve para administração, mas serve para outros veículos velhos, etc. Vai ser feito o leilão. Bens apreendidos de qualquer forma e bens penhorados, como eu disse, melhor seria se fosse bens empenhados. Um exemplo, penhor de joias da Caixa. Então, será por leilão. E o terceiro caso, ainda aliena por leilão bens móveis, qualquer até o limite de 650 mil reais. A administração possui bens móveis e quer dispor até o valor de 650 mil reais, pode ser feito por leilão. Esses três casos também você deve prestar atenção. Concurso, eu falei que era diferente de concurso público. Eu disse que o concurso era para selecionar trabalho técnico, artístico ou científico, e quem ganhar recebe uma remuneração ou um prêmio. Por exemplo, escolher uma escultura para uma praça, campanha publicitária, logomarca, a confecção de um hino e inúmeros outros. Então, um concurso para selecionar trabalho técnico, artístico, científico. Aqui no concurso não será feita uma comissão de 3 pessoas, mas será convidado alguém que tenha conhecimento naquela área em que há interesse para a administração. No pregão, nós falaremos melhor do pregão quando a gente for estudar detalhadamente a Lei 10.520. Mas eu falei do pregão e repito que é a modalidade selecionada em razão do objeto. O procedimento é invertido e nós veremos isso quando formos estudar os procedimentos de licitação. Somente para aquisição também não se vende nada. Aqui é o contrário do leilão, somente para aquisição. Aquisição de bens e serviços comuns, aqueles que podem ser conceituados e definidos no edital como expressão usual de mercado. Este é o pregão. Exemplo, caneta, cadeira, computador, etc. No pregão, somente pode para tipo preço. Então, nunca se pode fazer um pregão e utilizar como parâmetro o quesito técnica. Pregão é somente tipo preço. Quem realiza é o pregoeiro, auxiliado por uma equipe de apoio, e todos sabemos que é possível e muito comum o pregão eletrônico. Então, pessoal, isso aqui nós passamos rapidamente pelos principais aspectos de todas as modalidades de licitação. Então, nós pararemos por aqui e no próximo vídeo nós daremos início falando da habilitação,
que também é um assunto importante no artigo 27 da Lei 8.666. Muito obrigado e até a próxima.